Alberto Torres chama-se Alberto de Seixas Martins Torres. Ele nasce em 1865 na cidade de Itaboraí. É uma cidade pequena e em contexto bastante agrário, ou seja, ele tem uma vivência de um mundo rural, de um certo Brasil profundo, interiorano, no começo da sua vida. E o Alberto Torres, ele veio de uma família tradicional, né? O pai dele ele era um político, um mandatário, um coronel ali da região, e era também um grande possuidor de terras, era um daqueles grandes latifundiários do período, né? De uma tradição também, uma tradição muito vinculada aos conservadores do período do Segundo Reinado, aos chamados Saquaremas. E o Alberto Torres, ele teve muita influência, especialmente do Itaboraí, por conta até da própria proximidade aqui da região, né? Uma vez que o Alberto Torres ele era da mesma região que o Itaboraí, então ele teve uma grande influência desse tipo de pensamento, dessa visão política que era inerente a essa escola de pensamento que hoje em dia a gente chama de uma maneira genérica dos Saquaremas, né? Até o seu próprio canal leva aqui o nome dessa escola de pensamento, dessa vertente de pensamento. Mas ele tem a possibilidade, logo cedo, né, de vivenciar uma vida de estudos, né? E ele acaba tendo uma formação bastante tenra, né? Em uma fase bastante jovem. Ele se destaca, né, por uma vida de estudos, se destaca também por começar a escrever desde o princípio, escrevendo pequenos artigos, ainda em uma forma bastante principiante, né, como demonstrando alguns dotes para desenvolver a postura da escrita, né? Mas ele vai seguir a carreira do direito. Naquela época, né, na época dos bacharéis do Império, né, em que a formação mais comum, né, para os jovens que saíam de cidades interioranas e iam ou para o Rio de Janeiro ou para outras cidades, centros metropolitanos ou urbanos de maior população, essa carreira do direito, a carreira do bacharel, era um tanto comum até, né? O Alberto Torres ele tinha essa formação política de caráter mais empírico, e o Alberto Torres também era um grande estudioso de uma série de pensadores do século XIX. As ideias que foram consignadas pelo pensamento do Alberto Torres, que é o famoso Conde de Saint-Simon, que tinha uma visão que, a meu ver, foi erroneamente classificada como uma espécie de socialismo, né, porque foi assim classificada pela crítica que foi realizada pelo Marx, mas que tinha uma visão muito mais próxima daquilo que o Oliveira Viana, algumas décadas depois, chamaria de uma política objetiva, de uma política orgânica, do que efetivamente uma política ideológica, de uma visão telúrica, né? Uma visão delirante, uma visão aérea do que seria um modelo socialista. Então, eu acho que, partindo dessa referência, dessa base de natureza mais concreta, desse ambiente político no qual Alberto Torres ele foi medrado, nesse ambiente em que ele se desenvolveu, e também dessas leituras, né, que a gente consegue rastrear, a gente tem, digamos, esse caldeamento, a formação desse grande quadro intelectual que explica muito bem o pensamento do Alberto Torres. E a partir de uma integração na formação universitária do direito, seria possível também exercer outros tipos de atuação na vida pública, né? Como, por exemplo, ele se destacou ainda no século XIX, né? E desde a sua juventude como um jornalista, né? E posteriormente vai seguir um caminho da política. O Alberto Torres ele foi governador ou presidente, como era chamado à época, da província do Rio de Janeiro, né, que não incluía naquela época a cidade do Rio de Janeiro, que era o Distrito Federal, então que seria o estado do Rio de Janeiro, exceto a capital, exceto a cidade do Rio de Janeiro. E o Alberto Torres, ele implementou uma série de reformas de natureza educacional durante esse período que ele foi governador da província do Rio de Janeiro, que foi entre 1897 e 1900, se não me falha a memória. Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça, ela menina que vem que passa.
Os cursos do direito, eles formavam um certo pensamento nacional, né? As questões do direito, um tanto embebidas de um positivismo da época, né? Um tanto marcante e muito hegemônico no contexto universitário e no contexto acadêmico da época, né? Mas mesmo assim, mesmo com esse vício positivista, né? Os cursos de direito, eles davam origem, né, a obras e pensadores, né? E nós vamos ver que muitos pensadores nacionais, a partir desse período, né, e principalmente os mais destacados, vão vir do ramo da formação do direito, né? Alguns vão entrar pelo caminho da filosofia do direito e vão descambar para as elucubrações filosóficas, outros vão se ater a um contexto mais político, né, do direito político mesmo, né? O Alberto Torres vai se destacar por ser um grande nome do direito brasileiro, né, a partir dessa formação inicial para um pensamento social brasileiro muito mais amplo, né, que vai se preocupar com questões bem amplas da nacionalidade brasileira e também vai pensar questões históricas nacionais, né, problemáticas históricas nacionais e a questão da formação da sociedade brasileira, né? Esse pensamento que em Alberto Torres é muito mais econômico, social e institucional do que um pensamento estritamente culturalista, né, como depois vai se desenvolver na história do pensamento brasileiro. Ele partia de uma visão que, muitas décadas depois, foi classificada pelo próprio Oliveira Viana como uma visão objetiva de política, utilizando esse termo objetivo como um contraponto a uma visão ideológica. O próprio Alberto Torres, em uma das suas obras mais interessantes, que é a Organização Nacional, ele vai falar em um determinado momento entre uma diferença entre o que ele chama de uma política mecanicista, uma política racionalizante, ou seja, uma política fundamentada em doutrinas, em um conjunto de teorias abstratas a respeito do que deveria ser o modelo a ser perseguido pela agenda política, e aquilo que ele vai chamar de uma política orgânica, ou seja, uma política assentada nas necessidades e nas demandas que são impostas pela realidade na qual aquele agente político ele está sentado em cima, né, na qual ele está baseado. E nos termos do final do Império, né, vai haver essa crescente bastante rápida, né, do discurso republicano, de um discurso de ruptura que acabava por ocupar espaço em algumas camadas intelectuais brasileiras, né, principalmente, sobretudo, né, em meios acadêmicos, né, e também nos meios do direito. Então, nesse sentido, o Alberto Torres era extremamente crítico e ele apresenta essa crítica de uma maneira muito clara a todas as ideologias que chegavam ao país importadas do estrangeiro, que não tinham uma vinculação telúrica, ou seja, arraigada, firme, com a realidade brasileira. Então, o Alberto Torres, nominalmente, textualmente, ele vai citar de uma maneira desaboradora, depreciativa, tanto o liberalismo, entendendo a ideologia liberal como uma ideologia não apenas corrompida do ponto de vista do seu individualismo exagerado, mas também uma ideologia que partia de um conjunto de pressupostos que não se encontravam na realidade brasileira. E o Alberto Torres, ele vai acabar por ser um membro do Partido Republicano Fluminense, mas muito posteriormente, né? Essa discussão sobre as ideias de Alberto Torres, ela ainda é um tanto nebulosa, né? Eu posso citar estudos sobre o pensamento político de Alberto Torres feitos na Academia Brasileira durante o século XX, né, em que se dizia, né, que o Alberto Torres era favorável ou melhor, ele não se dizia estritamente republicano, né? Mas ele tinha um pensamento político, um pensamento para o sistema político brasileiro muito próprio, né? Vai se dizer que ele vai inventar uma formulação constitucional e vai, inclusive, chegar a escrever uma constituição, uma proposta de constituição que tinha umas tonalidades de institucionalidade republicana, mas também se caracterizava por um liberalismo muito forte, por uma visão muito
pessimista e muito negativa quanto à implantação no Brasil de fórmulas liberais. Então, ambos viam o liberalismo como uma ideologia corrompida e, ao mesmo tempo, uma ideologia que não guardava qualquer tipo de vínculo, de paralelo com a realidade nacional. Da mesma forma, o Alberto Torres tinha uma visão extremamente negativa em relação ao socialismo e um espírito efetivamente demagógico que ele encontrava no socialismo. Uma ideia de que nós deveríamos ter um modelo de sociedade assentado numa visão de justiça que não era uma visão encontrada na realidade, porque, fundamentalmente, os indivíduos eles têm habilidades, têm talentos e têm virtudes que são desiguais, são diferentes. A diferença é um dado fundamental da natureza e é um dado fundamental da sociedade. Então, você trabalhar com a noção de igualdade em lugar da noção muito mais elevada de justiça ou de justiça social era algo que incomodava sobremaneira ao Alberto Torres. As opiniões políticas, né, que ele expressara naquele período de juventude, né, vão acabar por ser suplantadas, dado, né, o grau de sofisticação, né, e de desenvolvimento intelectual que ele imprimiu à sua obra, sobretudo a partir do incremento da sua vida pública na década de 1890 e mais acentuadamente, né, nas suas últimas 2 décadas de vida, né? Alberto Torres, que tem, infelizmente, uma vida um tanto curta, né, mesmo para os padrões da época, talvez, falece com 52 anos, tem um desenvolvimento muito acentuado da sua produção intelectual nos últimos anos de vida, né? Nós vamos ver que as principais obras de Alberto Torres acabam por serem publicadas, né, na última década da sua vida, e pouco depois de publicar, ele acaba por falecer. Mas isso depois de ter passado, né, por diversos setores da vida pública nacional, né? Alberto Torres ele estava inserido naturalmente dentro do regime republicano, então até por questões de ordem mais pragmática do ponto de vista político, a margem que ele tinha para tecer críticas a respeito desse regime era naturalmente limitada, era reduzida. Contudo, Alberto Torres ele foi um grande crítico da Constituição do último decênio, de 1891, a Constituição que fundamentalmente fundou o regime republicano no nosso país. Inclusive, essa obra que eu já citei, a Organização Nacional, a última parte dela é dedicada a uma crítica absolutamente generosa, uma crítica meticulosa feita pelo Alberto Torres a inúmeros elementos inerentes a essa Constituição de 91, que, no final das contas, buscava fazer uma espécie de uma remodelagem do modelo constitucional brasileiro, inclusive incorporando elementos que eram inerentes do regime anterior, como, por exemplo, a proposta que foi realizada pelo Alberto Torres de incorporar aquilo que ele chamava de um poder coordenador, um quarto poder na República, que seria uma espécie de um fiel da balança e que, em situações em que o Legislativo, o Judiciário e o Executivo entrassem em conflito, e fosse um conflito que não pudesse ser deslindado, esse poder coordenador ele atuasse como um elemento de mediação desses conflitos, tendo como premissa fundamental a defesa do interesse nacional. Então, fazendo uma espécie de uma adaptação para o contexto republicano do que era o chamado poder moderador do Segundo Reinado. Então, fundamentalmente, o que a gente observa é que aquilo que guia o pensamento do Alberto Torres não é, de fato, uma visão ideológica, ou seja, uma visão que parte de uma ideia abstrata e tenta, a trancos e barrancos, a todo custo, impor essa idealidade sobre a realidade. Pelo contrário, Alberto Torres ele parte da realidade brasileira e, a partir de um conjunto de princípios fundamentais, ele tenta estabelecer um conjunto de aperfeiçoamentos, de melhoramentos e uma política de desenvolvimento, de enriquecimento, de fomento à prosperidade do nosso país a partir do fundamento da nossa realidade e a partir do fundamento da nossa nacionalidade. Enquanto autoridade política, né, ele que foi nomeado presidente do Rio de Janeiro, como se chamavam os governadores na época,
e depois ainda magistrado, né, do Supremo Tribunal Federal, recém-criado enquanto tal, né, ele vai vivenciar e vai se tornar uma autoridade verdadeira sobre a institucionalidade liberal da época, né, porque ele vai experimentar, né, todas as problemáticas características daquele regime de muito perto, né? Essa proximidade dele com o centro do poder, né, essa vivência dele muito ativa na vida pública no Rio de Janeiro, vai dar à obra do Alberto Torres uma característica de um relato, né, de uma autoridade realmente, né, que se dá através da própria experiência, né, um certo empirismo de Alberto Torres, né, e em análises bastante profundas, né, sobre o contexto político da época, né, e que o fazem, né, sobretudo por estar em meio, né, a um contexto de poder, ter essa possibilidade de viver do poder, né, viver junto aos meios do exercício do poder político, que vão imprimir à sua obra uma importância muito grande, né? Porque nós podemos dizer que é muito difícil alguém que está, né, dentro, né, de uma dinâmica de poder, né, saia dessa dinâmica e passe a criticá-la, né? E analise, né, essa dinâmica de uma forma negativa, né, de uma forma até condenatória, de forma a reprovar totalmente essa dinâmica, né, como é o caso de Alberto Torres, né, e sobretudo, né, a esse contexto liberal em uma institucionalidade republicana parlamentarista, né, e aí então vai se enquadrar em vários debates da época, né, essa obra de Alberto Torres, tanto sobre o federalismo, né, sobre as questões de uma centralização que vai passar a ser defendida por setores da vida pública, da vida intelectual brasileira, a partir de Alberto Torres, né, e Alberto Torres vai introduzir no pensamento brasileiro uma série de conceitos, né, que são contestatórios, né, àquele status republicano, aquele contexto muito característico pós a proclamação da República. Vou te contar. Os olhos já não podem ver coisas que só o coração pode entender. Fundamental é mesmo o amor. É impossível ser feliz sozinho. O que são os problemas nacionais para Alberto Torres? A gente tem que dar um passo para trás, a gente tem que recuar um pouquinho, e a gente precisa entender fundamentalmente, pelo menos um princípio, que é um princípio basilar do pensamento do Alberto Torres, que é a visão que ele vai ter de nação e de nacionalidade. O Alberto Torres ele vai dizer fundamentalmente que a nação ela é constituída em duas esferas, né? Duas esferas que são organizadas de uma forma hierárquica. Numa primeira esfera, mais alicerçante, mais fundamental, a gente tem um conjunto de elementos imateriais, simbólicos, espirituais que constituem a unidade nacional na sua essência. Então, dentre esses elementos, a gente pode citar uma língua comum, que no nosso caso é muito claro que a gente fala, desde o Oiapoque ao Chuí, de Cruzeiro do Sul até João Pessoa, todo mundo que fala português basicamente. A gente tem também a nossa formação de fundo católico, a nossa formação de fundo ibérico, a gente tem o elemento da mestiçagem, que também é um elemento muito importante na constituição da brasilidade, lembrando que quando se fala de mestiçagem, a gente fala de mestiçagem étnica, né? Ou seja, a gente está falando tanto da mestiçagem entre o índio e o negro, quanto da mestiçagem entre o alemão e o italiano. Então a gente encontra esse elemento da mestiçagem, que é uma característica sobressalente da brasilidade em todas as nossas regiões do nosso país. Então você tem primeiro esse alicerce da nacionalidade, que são esses elementos imateriais, e esses alicerces, para poderem formar uma nação, eles precisam se expressar, eles precisam se manifestar em dois elementos fundamentais. O primeiro desses elementos é aquilo que o Alberto Torres vai chamar de uma integração social e econômica. O que vem a ser isso? Ora, a partir do comércio entre as diferentes franjas constituintes de uma nação, de um povo, a partir da interligação que se dá através de contatos econômicos, culturais, familiares, casamentos, viagens, enfim, todos os processos que fazem com que determinadas franjas de um povo vão se entrelaçando e vão se integrando, esses elementos eles são uma das formas de manifestação dessa nacionalidade, uma manifestação mais palpável, mais sólida.
O segundo desses elementos, que é apresentado pelo Torres, é a formação de uma institucionalidade política que represente, que advogue pelos interesses dessa nacionalidade. Então você tem a integração econômica, o comércio entre as diferentes regiões, e você tem ali uma institucionalidade política que responda por aquele povo, que responda por aquela nacionalidade. Ou da preparação da sociedade brasileira para que se implantasse no Brasil um determinado tipo de organização do Estado, ou qual, né, aí a introdução de uma questão conceitual, né, que questiona, né, qual seria, né, a fórmula, ou se haveria uma fórmula que o Brasil devesse aceitar como pronta, e qual era a condição social brasileira, né, que se atentaria para a implantação de determinada fórmula. No momento em que o Alberto Torres vivia, e era o momento que ele analisava, ele entendia que o que segurava o Brasil junto, que mantinha a sua unidade, era essa primeira esfera, esse alicerce de elementos imateriais que unificavam o país. Então, uma mesma língua, uma mesma religião, uma mesma cultura, uma mesma base civilizacional, e por aí vai. Esses elementos eram muito fortes e eles conseguiam manter o país unido. Porém, esses elementos eles não se manifestavam dentro de uma política de integração econômica e social, nem em uma institucionalidade política que advogava os interesses desse povo unitário, desse povo uno. O Alberto Torres vai pensar em paradigmas de organização do Estado Nacional, enquanto a aplicação tanto de formas políticas quanto de fórmulas econômicas, né? ou de paradigmas políticos e paradigmas econômicos, né? Uma desarticulação entre o setor econômico e o setor administrativo trariam diversos malefícios ao país. A análise de Alberto Torres considera tanto problemas de administração pública mesmo, problemas de uma dinâmica, né, de aspectos elementares do que é a organização de um Estado nacional, e de uma inserção desse Estado Nacional em um contexto de uma vida moderna industrial, né, e de um contexto internacional que se ampliava cada vez mais em suas estruturas, em seus aspectos de economia, de comércio, de setor financeiro, de poderio militar e de tensões que pudessem ser provenientes, né, dessa expansão, dessa industrialização e dessa modernização dos estados, né? E, para Alberto Torres, eu diria que o principal empecilho, né, e a principal fonte de problemáticas no seio do Estado Nacional Brasileiro seria a falta de articulação entre as forças, ou entre os elementos dinâmicos no país, né? Ou seja, a falta de um princípio ordenador que geraria a falta de coordenação, né? E também a partir de setores de elaboração de políticas públicas, né, que não tinham uma coordenação e uma centralidade que fosse minimamente coerente, que articulasse, né, esses setores de um Estado Nacional, né, que no caso brasileiro se estende, né, por um território imenso, né, que portanto seria necessário a superação, né, dessa descoordenação. Na minha visão, né, a principal proposta de Alberto Torres, o principal conceito que ele traz naquele contexto, né, seria, né, então, essa discussão sobre os malefícios, né, dessa excessiva descentralização, os malefícios dessa descoordenação e os malefícios dessa liberdade política, que na verdade se traduzia como uma descoordenação total entre todas as forças nacionais, né, e também entre os elementos do Estado. Do ponto de vista da integração, a gente tinha uma situação em que não apenas a política social, a política econômica que era avançada pelo país, ela não gerava essa integração, ou seja, por exemplo, não favorecia as trocas comerciais entre as diferentes províncias ou as diferentes regiões do país, como ela, em grande medida, embargava que isso pudesse acontecer de uma maneira natural, criava conflitos artificiais entre províncias dentro da República.
estabelecia uma concorrência completamente fratricida, uma concorrência completamente imbecil entre diferentes províncias, fazendo com que determinadas províncias buscassem, inclusive, apoio, auxílio, alianças com outros países para que pudessem vencer uma competição com uma província dentro da mesma república. Então, o Alberto Torres vai falar, por exemplo, do caso da província do Rio Grande do Sul, que tinha uma ligação em alguns momentos, especialmente por conta de trocas econômicas em torno do arroz, em torno do trigo, com certas províncias da Argentina, enquanto vivia um estado de guerra comercial com províncias vizinhas, como era Santa Catarina, como era o Paraná. Então, o Alberto Torres ele vai observar de uma maneira muito inteligente essa política de desintegração e de fomento ao conflito interno do país sendo praticado. Além disso, o Alberto Torres ele coloca de uma maneira muito clara o fato de que a Constituição de 91, de 1891, ela antes de formar uma institucionalidade política una que privilegiasse os interesses nacionais acima dos interesses individuais, pontuais, locais, comunitários, paroquiais, ela fazia o contrário, ela formava uma espécie de uma política que, utilizando o próprio termo do Alberto Torres, uma política de desmembramento. Então, para Alberto Torres, de nada adianta, né, se argumentar sobre virtudes, né, da economia liberal, por exemplo, em um aspecto industrial, ou em um aspecto de acumulação do capital, ou da economia socialista, né, em uma dinâmica igualitarista de distribuição de riquezas, né, que suplantasse a propriedade privada. De nada adiantaria argumentar sobre virtudes e defeitos, né, de ideologias ou de fórmulas econômicas e políticas prontas, sem tomar em consideração, sem tomar como ponto de partida, né, qual é a estrutura social realmente existente, né, e qual aspectos, né, de reforma ou de política pública são compatíveis com esta estrutura social realmente existente. Então, Alberto Torres ele entendia, ele tinha esse diagnóstico que era um diagnóstico ao mesmo tempo muito generoso, muito abrangente, também muito preciso dos problemas nacionais. E aí vem como um desdobramento lógico uma segunda questão. Ora, nada acontece na política que não seja do interesse de um determinado grupo político. Isso daí é uma regra fundamental da análise política. Nada acontece por acaso e nada está aí à toa. Pois bem, se a política no período do Alberto Torres, e a gente pode estabelecer uma série de paralelos entre o período do Alberto Torres e o nosso período contemporâneo, se a política no período do Alberto Torres ela tinha esse direcionamento, é evidente que grupos eram favorecidos por esse direcionamento. E dentre esses grupos, o Alberto Torres utiliza, inclusive, um termo que eu acho extremamente inteligente, que ele chama de uma aliança entre o imperialismo e o argentarismo. Né? Argentarismo vem de argente, né? De argent, em francês, que significa dinheiro, grana. A hegemonia política que comandava essa política de fratura nacional e essa política de desintegração econômica e social era justamente esse consórcio, por um lado, entre os grupos econômicos sediados no estrangeiro, fora do país, que tinham interesse já desde aquela época de explorar especialmente recursos naturais brasileiros, minérios, riquezas que estavam sediadas no nosso solo, e também de explorar a exportação de commodities, naquela época principalmente o café. Esses grupos estrangeiros eles estabeleciam alianças com elementos nacionais que promoviam, vejam bem, olha só que atual é essa crítica do Alberto Torres, que promoviam uma política de incentivo à especulação, ou seja, criavam uma série de dispositivos burocráticos com o intuito de estabelecer uma mediação especulativa entre as franjas produtivas da nossa sociedade, ou seja, os produtores rurais, os produtores agrícolas, os trabalhadores, e esses interesses externos que tinham, naturalmente, o objetivo de comprar, de adquirir esses bens que eram produzidos para o nosso país. E fazendo uma espécie de uma coiotagem, né, fazendo uma mediação, um meio de campo entre esses dois grupos, você tinha essa classe parasitária, essa classe especulativa,
que criava uma série de embargos artificiais para o estabelecimento de comércio entre as diferentes regiões e províncias do nosso país e, ao mesmo tempo, lucravam de uma maneira absolutamente pornográfica com a especulação e com a mediação dessas atividades econômicas. Bom, para Alberto Torres, eu diria que tudo passava por uma reorganização do paradigma estatal, o paradigma de institucionalidade. A instituição de reformas econômicas, né, ou de projetos sociais e talvez projetos de industrialização ou visões para uma reorganização econômica do Brasil não encontraria eco, não encontraria sucesso, né, sem que houvesse uma reorganização do Estado Nacional. Alberto Torres vai ser um grande crítico das elites da sua época, né? Ele vai criticar o meio pelo qual ele experienciou grande parte da sua vida. Para Alberto Torres, as elites dirigentes, né, formadas, né, tanto pelo espírito liberal da época, né, daquele período ainda da Belle Époque tupiniquim, por assim dizer, em primeiro momento de uma ideologia incompatível com a realidade social brasileira, e por outro lado, a partir do próprio exercício e da própria aplicação dessa ideologia incompatível, esse vício de formação dos partidos da época, tão premiadores da mediocridade, tão premiadores das soluções de uma evidente dinâmica de compadrio, né, e de política fisiológica, né, que vai caracterizar, né, toda a vida da Primeira República no Brasil. E essa tutela das elites econômicas, por outro lado, sobre essas elites políticas, né, vão dar um grande mote da crítica de Alberto Torres, né, e da ideia dele de reorganização do Estado, né, e de repensar a sociedade brasileira a partir dessa reorganização. Então, para Alberto Torres, né, tudo passa por repensar institucionalidade e repensar esse paradigma de relações e de legitimidade do poder político, né? E Alberto Torres vai pensar, né, no Estado, né, vai introduzir essa figura do Estado forte, do Estado centralizador e do Estado tutelador. Uma das soluções centrais, né, do pensamento econômico de Alberto Torres vai ser a legislação tutelar do trabalho. Para Alberto Torres, né, dos seus grandes ensinamentos, né, e o que ele preconizava como conclusão de todo o processo histórico liberal, né, que chegou, que consolidou, né, aquela época republicana, né, dizia ele que o liberalismo econômico foi uma fraude contra as classes populares, né, desde a Revolução Francesa, e preconizava, né, que a Revolução Francesa e essa consolidação dessa hegemonia liberal, tanto na economia quanto na política, né, ela sepultou ao mesmo tempo a aristocracia feudal e os fracos, né, em que existe um aprofundamento de uma dinâmica de proletarização, de uma dinâmica de concentração de riqueza, de capital, e os fracos, né, sem os seus sindicatos, sem as suas corporações, né, se viam, né, no usufruto de uma certa liberdade, né, de uma liberdade econômica, mas que essa liberdade econômica na prática gerava, né, essa opressão da generalidade dos povos, né, daqueles que não tinham a condição de elite. Então, só uma lei tutelar, né, só a introdução de legislações tutelares poderiam devolver a dignidade, né, ao trabalho, né? E as liberdades do contratualismo, né, preconizados pelo liberalismo, seriam, né, colocadas em xeque, né, com esse questionamento do liberalismo econômico, né? O contexto em que Alberto Torres escrevia, né, se caracterizava fortemente, né, por uma contestação do liberalismo econômico nessa questão mais de filosofia moral que aparece na sua obra, né, de analisar o processo econômico e a partir de consequências morais, né, e consequências sociais, né, para os povos, né? E Alberto Torres se caracteriza, né, por propor os primeiros elementos, né, de uma organização do trabalho, né, de uma legislação do trabalho e de uma legislação de tutela da atividade econômica, né, que preconizasse, né, um certo planejamento estatal, uma certa política que realizasse uma indução de atividade econômica ou realizasse um determinado protecionismo, né, sempre com uma visão um tanto pragmática, né, um tanto realista, né, e que sempre tendo em vista, né, a aplicação de determinadas políticas de acordo com o contexto
e de acordo com as condições sociais, as condições econômicas do momento, né, e da formação social brasileira, né? Tinha sempre esse cuidado, esse zelo por não contrariar a realidade com eventuais soluções e eventuais propostas, né? Muitas pessoas que tentam entender nossa realidade também fazem uma interpretação que, graças a Deus, tem ganhado muita força, de que existe, na verdade, uma grande linha de continuidade entre aquilo que a gente poderia chamar de um pensamento saquarema, que vai remeter lá, inclusive, a antes do período da independência, durante todo o século XIX, até mesmo antes. Você tem alguns pensadores que a gente tem revisitado contemporaneamente que trazem ideias que seriam muito caras a todo esse pensamento nacionalista do século XIX e do século XX. De fato, existe uma grande linha de continuidade. A gente pode dizer que existe um grande fio de Ariadne saquaremista dentro do pensamento nacionalista brasileiro, que naturalmente vai tendo as suas adaptações, ele vai respondendo ao contexto histórico no qual ele emerge. Mas existe uma espécie de uma essência, um núcleo nessas diferentes gerações de pensadores nacionalistas que é um núcleo absolutamente comum, que a gente pode estabelecer aqui alguns pilares que, num certo sentido, unificam essa escola de pensamento. Dentre estes, a gente pode dizer essa visão a respeito da centralidade da questão nacional, que estava presente desde os pensadores dessa tradição saquarema, ainda no século XIX, que estava presente no Alberto Torres e que também atravessa todo o pensamento nacionalista ao longo do século XX. Bom, pessoal, quem tá falando aqui é o Thiago. Eu espero que vocês tenham gostado dessa conversa e tenham conhecido um pouquinho mais sobre o Alberto Torres. Lembrando que esse vídeo aqui é só um aperitivo, é parte das entrevistas que eu fiz com o Frederick e com o Diego. O canal de ambos vai estar linkado aí na descrição, então vamos fortalecer aqui a bolha nacionalista. E para além da entrevista aqui, também tem os links na descrição para adquirir o livro que o Frederick está lançando agora, o Redescobrindo a Intelectualidade Brasileira. Então vamos dar uma fortalecida lá também. E lembrando, se você quiser ter acesso na íntegra às entrevistas que eu fiz com ambos, seja membro aí do canal. Eu vou estar disponibilizando para os membros Barão, Visconde, Duque, enfim. Qualquer um dos planos já vai estar ajudando demais aqui o canal. E lógico, você vai ter acesso às entrevistas completas, tá bom? Esse aqui é o novo quadro aqui do canal. Eu espero que vocês tenham gostado. E nos vemos num próximo vídeo. Fiquem com Deus.